Olá, seja bem-vindo ao curso de Ionic. Meu nome é James Moro e nesta aula você vai conhecer a estrutura de um projeto Ionic. Então nós temos aí o projeto que eu dei o nome de Ionic e coloquei essa pasta dentro aqui do meu Visual Studio. Então a gente pode visualizar os diretórios e alguns arquivos aí do próprio projeto, beleza? Então, o primeiro diretório que nós temos aqui é o Node Módulos, que são dependências para o nosso desenvolvimento, que todas as dependências estão dentro desta pasta. Então, no decorrer aí do curso, se a gente quiser fazer alguma inclusão aí de Node, ele vai ser instalado ali a partir do arquivo package.json, tá ok? Então, as dependências elas estão listadas aqui, tá? Então, como este arquivo Node Módulos ele não é versionado, ele entra nesse arquivo aqui no .gitignore, ok? Então, quando você faz a instalação aí do seu projeto Ionic, ele já seta várias pastas para que não entre aí no Git, ok? Você pode também definir isso depois. Outra coisa é a pasta aqui de plugins. Esta pasta de plugins, quando você inicia aí o seu projeto, ela não vem já instalada, não aparece para você se você não define. O que eu falei na aula anterior foi que agora, como o Ionic, você pode criar não só aplicativos híbridos, mas PWA que rodem no browser, né? Então você agora tem que definir se você vai querer as integrações do Cordova na sua aplicação. Então eu defino e aqui eu instalo quais plugins eu quero utilizar, beleza? Então eu instalei só um aqui para você poder ver aí toda a hierarquia aí de pastas. Então aqui dentro dessa pasta nós temos esse arquivo fat.json que mostra quais plugins estão sendo utilizados, ok? Em seguida nós temos essa pasta resources que mostra as imagens e ícones, né, de Splash para os dispositivos Android e iOS. Em seguida nós temos a pasta search, que é todo o nosso código, né, do código da aplicação. Então nós temos aqui a pasta app, nós temos aqui a pasta assets, que são os arquivos estáticos, as pages, ok? Tema. Então nós temos aqui um arquivo de SAS. Tudo isso eu vou definir com você, vou explicar cada arquivo, cada pasta no futuro, ok? Só estou passando mesmo para você poder dar uma rápida visualização aí. Então aqui na pasta www é todo arquivo que é gerado aqui de search, ele vem para cá, então é a nossa pasta de build, ok? Então tudo que é gerado automaticamente vem para cá. Nós temos aí um arquivo chamado .editor.conf, que se você tiver a utilizar outro editor, por exemplo no seu serviço, um Atom, alguma coisa assim, você pode utilizar esse arquivo para definir tamanho de fonte, o mesmo espaçamento, ok? Então existe um site chamado editorconf.org que você pode fazer isso, tá? O gitignore eu já falei. O arquivo conf.xml ele mostra as configurações de Cordova, o nome da aplicação, a versão, nome, tudo mais, ok? Aqui esse arquivo ionic.conf.json é o nome da aplicação e o tipo de Ionic que você está a utilizar. No caso aqui é o Ionic Angular. Aqui o arquivo package.json, como eu falei, ele lista todas as dependências do seu projeto. Então nós temos aí várias dependências, por exemplo, esse aqui é o zone.js. Você pode trabalhar então com tarefas assíncronas, né? E você pode pensar isso como um armazenamento local de threads para máquinas virtuais JavaScript. A gente tem esse SW Toolbox, que a gente vai falar dele no futuro, que é para utilização aí de recursos PWA. Nós temos essa dependência aqui, o RxJS, que é para a gente trabalhar com programação reativa dentro do Ionic, que é o Reactive Extension JavaScript. Nós temos aqui os ícones do Ionic, né? O Ionic Angular, que é o core do Ionic, né, basicamente. Aqui nós temos o Ionic Storage, que é um pacote do próprio Ionic para você trabalhar com armazenamento local. Então você tem diversas dependências aqui que você pode setar, certo? Então eu vou passar também depois, no decorrer do curso, te explicar
a funcionalidade de cada uma para você ficar sempre a par aí, ok? Então depois aqui nós temos o arquivo tsconfig.json, que ele serve para você definir instruções para compilar, né, o TypeScript. Então ele define quais diretórios também vão ser excluídos e ele gera um source map. E por último, nós temos aí o arquivo tslint, que mostra se você estiver cometendo erros na linguagem TypeScript, ele vai te orientar a escrever corretamente a sintaxe da linguagem TypeScript, ok? Então era isso que eu tinha para mostrar nessa videoaula. Você viu aí alguns diretórios e alguns arquivos que a gente vai trabalhar aí no decorrer do curso. Então, mais para frente, a gente pode também dar uma atenção maior para esses diretórios e falar sobre eles, até mesmo porque a gente vai trabalhar diariamente, então a gente vai se familiarizar com eles. O propósito dessa aula era você conhecer mesmo aí a estrutura bem rapidamente, ok? Então, obrigado por ter assistido até agora e até a próxima aula. Valeu!